Olá pessoal, cartografia parte 2. Aqui vamos entender um pouco do que significa a escala para cartografia. Vamos entender o seguinte, relação entre o que é real e o que está no mapa, pensando sempre na questão das distâncias. Então aqui trabalhamos com as distâncias reais em quilômetro e metro. Distância no mapa sempre em centímetro, nunca esqueçam disso. Então, uma equaçãozinha que você vai usar é essa aqui. Escala é igual distância do mapa sobre distância real. Isso aqui você não pode esquecer de jeito nenhum. Então aqui, ó, você tem essa equaçãozinha aqui para usar sempre. Aqui no modelo de fração. Porém, você vai identificar que sempre no mapa ou você vai ver ela na razão, que é desse jeito aqui, de forma linear, 1 para alguma coisa, ou ela na escala gráfica. Então aqui a gente chama de escala numérica e aqui a gente chama de escala gráfica. Na escala gráfica, você vai identificar uma reguinha medindo para você. Normalmente ela já tem a distância para você e isso já está direto. É só você resolver. Exemplo, cada um pedacinho desse da reguinha representa 1 centímetro, que equivale a quanto? Cada pedacinho desse equivale a 10, 2 pedacinhos vão a 20, 3 a 30 em quilômetros. Então, nessa escala gráfica aqui, está dizendo para você o seguinte, que cada centímetro naquele mapa equivale a 10 quilômetros. Na escala numérica, as duas distâncias aqui estão em centímetros. Então aqui está dizendo para você o seguinte, 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros no real. 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros no mapa. No real, desculpa. 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros no real. Então, dentro dessa possibilidade aqui, você precisa entender que na escala o numerador é sempre 1 e o denominador é o valor que ele quer te mostrar para indicar quanto vale 1 centímetro. E para poder você fazer e resolver isso, você tem que lembrar da escala métrica, que você já aprendeu, que é a seguinte, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. A partir daí, então, você vai a cada casa decimal de centímetro para quilômetro, você vai dividindo por 10 até chegar aqui. De quilômetro para centímetro, você vai multiplicando por 10 a cada casa decimal aqui, ó. Então, você acaba se apropriando desse tipo de conceito para trabalhar aqui. Aí a gente chega para um exemplo, para você entender como é que funciona a questão da escala. Se a cidade A e a cidade B estão no mapa numa distância de 5 centímetros e a distância real é de 250 quilômetros, qual é a escala desse mapa? Normalmente o que cai de escala é isso aqui, tá certo? E aí você vai perceber o seguinte, ó, aí você vai usar a fração, ó, escala é igual Dzinho, que é a distância do mapa, sobre Dzão, que é a distância real. Então, a partir daqui, então, você tem a escala, você está procurando, você tem já a distância do mapa, que é 5 centímetros, e você tem lá a distância real, que é de 250 quilômetros. Só que aqui você perceba que você tem aqui unidades métricas diferentes, e aqui você não pode fazer isso aqui. Você precisa, então, ou colocar os 5 centímetros para quilômetro, ou 250 para centímetro, que vai ficar muito mais fácil. E aí, a partir disso, você vai colocar, então, e vai atribuir os 250. Onde é que você vai usar aqui embaixo? Você vem aqui, ó, 250. Então, ele vai entrar aqui, ó, 250. Vai multiplicar por 10, até chegar em cada casa, até chegar em centímetro. Então, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, a distância, né, em casas aqui de quilômetro para centímetro são 5 casas. E a partir daqui, então, você tem agora escala, que é o que você está procurando no exercício, os 5 centímetros que você já tinha,
os 250 que você também já tinha, porém agora você tem um acréscimo de quantos zeros aqui? De 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora as duas unidades na mesma escala métrica, que é centímetro. Só que vocês percebam aqui ó, não aparece centímetro, porém ela está em centímetro, é obrigatório isso aqui. Então aqui ó, primeira coisa, simplifica esse, então você já tem. Outra coisa, falei para vocês que o numerador é sempre o quê? Sempre 1. Qual é o número que você divide, né, que você simplifica o 5 para que o resultado seja 1? Ele mesmo. Então você simplifica por 5 aqui, ó. Então você já tem um resultado que é 1, vou colocar aqui embaixo. 1 você já tem, está em centímetro, porque você já simplificou. Se você fez isso com o número 5, que é o numerador, no denominador da mesma forma, vou fazer com 25, que fica fácil, ó. 25 por 5 é igual a quanto? Igual a 5. Aí o que eu tenho? A partir de agora, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros restantes, vou colocar eles aqui embaixo. E o resultado eu já tenho, que aqui está na fração, agora que você vai colocar ele na razão. Ó. Escala é igual a 1 para quanto? Aqui, 1 para 5 milhões. Indica o quê? Nesse resultado aqui, ó, você tem 1 centímetro no mapa, que indica 5 milhões de centímetros no real. Ou se você quiser transformar isso aqui para quilômetro, que é assim, eu vou botar aqui, ó, ou 1 centímetro é igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. É igual a 50 quilômetros. Esse é o resultado. Ok, pessoal? Então aqui um exemplozinho simples para que você possa entender e praticar a escala na cartografia. Qualquer dúvida, o professor está aí.